Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. O Vasco vence o Bahia por 3-2 em São Januário, se aproxima do grupo dos 7 melhores classificados do Brasileirão, uma possibilidade real aí de G7 e uma pré-Libertadores. Vou falar dessa partida, vou falar de tudo o que aconteceu, uma partida que estava nas mãos do Vasco, o Vasco quase deixa escapar no final, mas depois que você se inscrever, deixar o like aí, compartilhar, dizer pra galera que o pós-jogo do Expresso já está no ar. Então galera, o Vasco fez uma partida hoje que eu já venho falando há muito tempo, que essa equipe do Vasco tem uma falta de domínio de jogo, assim, ela não consegue dominar uma partida, mesmo uma partida favorável a ela, como se desenhou a partida hoje contra o Bahia. Primeiros 10 minutos ali o Bahia chegou até a ter mais posse de bola, trocar mais, porque é uma equipe tecnicamente melhor, assim, com jogadores mais técnicos, mas isso não quer dizer nada no futebol se você não é efetivo. E o Vasco passou a ser efetivo depois do primeiro gol, que foi uma rebatida do goleiro Marcos Felipe, que o Emerson Rodrigues fez 1-0 Vasco, e o jogo mudou completamente, porque o Bahia passou a se assustar, não ter mais o controle, baixaram as linhas, jogadores do Bahia sem confiança, e o Vasco ganhando todas no atropelo. O Vasco simplesmente ganhou todas as divididas no primeiro tempo, praticamente no atropelo. Era o Paulo Henrique ganhando, o Galdames ganhando, o Matheus Carvalho ganhando as divididas no meio campo, o Piton apoiando bem, o Vasco fazendo uma partida muito justa, o Emerson Rodrigues tendo boas atuações, o Ryan conseguindo levar perigo à defesa do Bahia. Então o Vasco foi uma equipe hoje, no primeiro tempo, que deu gosto de ver. Muito tempo eu não vi o Vasco ser tão insinuante. Mas como eu falei no início aqui desse pós-jogo, o Vasco não consegue ter o controle do jogo quando deve ter. O Vasco faz naturalmente 2-0 num pênalti, né, logo depois do primeiro gol sofrido pelo Ryan, que o Canu comete, e 2-0, e o terceiro era questão de tempo. O Vasco já tinha tido outras oportunidades, 3-0 sai de forma natural, com o Bahia completamente aberto no meio campo, e o Payet acertando um belo chute ali de canhota, fazendo 2-0 Vasco. Fala do Payet particularmente. Ele tem que ter essa motivação da família estar no Rio de Janeiro, os filhos estarem no Rio de Janeiro. Ele precisa disso para jogar bola? Enfim, é uma questão que a gente tem que levantar, porque o jogador já ganha bem, o jogador tem as mordomias, tem a pressão, óbvio, mas também tem as mordomias, o salário altíssimo, e precisa da família para motivar. Claro que é uma motivação extra, mas ele já não tem uma motivação extra salarial, o Vasco já não paga o salário dele, já não dá as condições dele fazer o trabalho dele, e ele faz uma partida hoje exuberante, com os filhos ou não na arquibancada, que eu fiquei sabendo, e faz uma partida exuberante no primeiro tempo, principalmente. O terceiro gol, como eu falei, saiu de forma natural nos pés do Payet. E o Vasco, no final do primeiro tempo, através das trocas do Rogério Ceni, um bom técnico, essas trocas surtem efeito, e o Lúcio Rodrigues diminui pro Bahia no primeiro tempo, fazendo 3-1, de um primeiro tempo que o Vasco facilmente poderia ter feito 4-1, numa cabeçada do Ryan, que ele posicionou muito bem, subiu e cabeceou pro chão. Infelizmente a bola passou raspando a trave ali do Marcos Felipe. Já poderia ter feito o quarto também em chutes do Puma, outro destaque também positivo no primeiro tempo. O Vasco, praticamente o time inteiro do Vasco ali jogou muito bem no primeiro tempo, tirando ali no finalzinho ali um vacilo do Piton, que deixou cruzar, essas bolas não pode deixar cruzar, e o Michael, que deixou o Lúcio se antecipar, ele fazendo ali uma cabeçada de técnica, pura técnica do Lúcio, fazendo 3-1 pro Bahia. E esse 3-1 pro Bahia já me deixou com a pulguinha atrás da orelha. Eu falei, esse time do Vasco aí podia terminar 3-0 para começar o segundo tempo um pouco mais tranquilo, mas não, com o Vasco tudo tem que ser na emoção. E o Vasco volta no segundo tempo o mesmo time, e o Rogério Ceni, graças a Deus, mexe no time. Ele bota o Ratão, que não jogou nada, no lugar do Cauli, e bota o Ademir, que acabou fazendo até o segundo gol do Bahia, mas o Bahia entra no segundo tempo completamente diferente do que terminou o primeiro. E o Ademir no lugar do Jean Lucas. O Bahia mal, o Vasco troca. Aí que entra um ponto de interrogação. Por que o Vasco não bota a bola no chão e faz o Bahia correr atrás da bola? E o Vasco não fez isso em momento nenhum. O Vasco afobou o jogo, o Vasco correu o mínimo que tem que fazer, mas correu atrás para fazer o quarto. Desespero, as jogadas precipitadas, uma correria desenfreada. Pega a bola, bota no chão. Só que o Vasco, para pegar a bola e botar no chão e tocar, não tem essa qualidade toda. Aí é que mora o perigo. Vencendo por 3-1, o Vasco não consegue matar o jogo. E teve oportunidade que no segundo tempo ainda entram o Maxime no lugar do Puma e o Alegria no lugar do Emerson Rodrigues ali, para tentar fazer o Vasco ter um pouco mais de fôlego no ataque. Já no finalzinho ainda entra o Jair no lugar do Matheus Carvalho e o Esforça no lugar do Payet. Então esse segundo gol do Bahia, ele sai de uma falta de poder de decisão do Vasco no segundo tempo. O Vasco teve chance com o Alex Teixeira, que acha o Payet dorme, cochila um pouco, também o passe um pouco forte também do Alex Teixeira, cochila,
e o Santiaras consegue cortar. Aí depois o Alex Teixeira de novo, ainda fora de ritmo de jogo, recebe na cara do gol, também não consegue dominar, afunilar a jogada para o gol e fazer o quarto gol do Vasco. Então o Vasco, perdendo essas oportunidades de fazer o quarto gol, deu chance para o Bahia, óbvio, tentar fazer o segundo gol e apertar o Vasco no final. E num passe errado do Galdames, que até então vinha fazendo uma boa partida, um passe errado ali no meio campo, o Bahia consegue achar eu não lembro qual foi o jogador que deu o passe, pro Tassiano chutar, o Léo Jardim fazer uma defesaça, mas no rebote o Ademir fazer 3-2. Aos 30 minutos eu falei, meu Deus, olha o que o Vasco proporciona para sua torcida. Era um primeiro tempo de, só alegria, 3-0, e se torna um segundo tempo de 3-2 aos 30 minutos do segundo tempo, com pressão do Bahia até o final. Eu falei, meu Deus, o torcedor do Vasco não tem um minuto de paz mesmo. Aí começa, bate o desespero, a torcida fica nervosa, óbvio, sai o Payet, entra o Esforza, e o Vasco, esse meio campo do Vasco também foi de assustar no segundo tempo. Foi Maxime, Esforza, o Galdames, que já estava lá, e o Matheus Carvalho ainda ali para dar uma consistência. E o ataque foi com Alegria, Alex Teixeira e o Maxime Rodrigues fazendo mais o meio campo. Então o Vasco no segundo tempo, cara, ele assustou demais. Por quê? Porque o Vasco não conseguiu fazer o Bahia correr, fazer o Bahia se afobar. Era o Bahia que tinha que correr. O Vasco era para controlar o jogo, e o Vasco não conseguiu controlar o jogo em momento nenhum. E o Bahia consegue diminuir, tem chance de fazer o gol de empate aos 47, 48 com o Rafael Ratão. Léo Jardim rebate no pé dele, embaixo das traves, ele consegue jogar para fora. Graças a Deus, os anjos do futebol, os santos, quem quer que seja do futebol, não permitiram que o Vasco empatasse um jogo de 3-0 em São Januário. Esse é o time do Vasco. Essa é a gangorra que eu falo que esse time do Vasco proporciona. Hoje não jogaram o Felipe Coutinho, hoje não jogou o Verratti, hoje não jogou o Hugo Moura. São jogadores titulares. O Léo também não jogou, o Léo e o Felipe Coutinho poupados, o Matheus Carvalho, o Hugo Moura e o Verratti com terceiro cartão amarelo. E o Felipe Coutinho, óbvio, faz falta, mas o Payet hoje assumiu o protagonismo, como tem que ser, galera. A gente fala que, o Payet tá mal, o Payet só entra no final do segundo tempo para tocar a bola para trás e não vale 1,5 milhão. Isso não vale. Eu não tô discutindo se ele tem qualidade técnica, se ele pode desequilibrar jogos. Ele consegue desequilibrar jogos, é só ele querer. E hoje ele quis. E hoje ele desequilibrou favorável ao Vasco, porque na maioria das partidas dele em 2024 ele jogou muito mal quando entrou como titular. Ele não mostrava disposição, empenho principalmente, não corria, não preenchia espaço, tudo que ele fez hoje. A gente aqui não vai pegar o histórico dele mal no ano quase todo e falar, não, o Payet é horrível, o Payet não joga nada. Não, ele joga muita bola. Só que a gente avalia de jogo em jogo, a gente não avalia o contexto geral. Pode até dar uma passada no contexto geral, é bom para números, estatísticas. Mas a gente está falando do Payet hoje. Hoje o Payet valeu o investimento de 1,5 milhão. É pouco no contexto geral, como eu costumo falar, no contexto geral ainda é pouco. É por isso que tem que mandar o Payet embora? Não, a gente tem que tentar recuperar esse tipo de jogador para a gente ter no elenco bem em 2025, ele fazer um 2025 até o final do ano bem, querendo. Agora, se para isso vai ter que ter a família dele aqui, não sei, se é uma logística que a diretoria tem que tratar. Porque eu falo assim, abertamente, é motivacional ter a família junto? Óbvio que é para qualquer cidadão, enfim, é uma coisa meio óbvia. Mas ele precisa da família aqui necessariamente para jogar bola? Se ele já tivesse experiência suficiente para conseguir abstrair um pouco isso da família não estar aqui o tempo inteiro e conseguir fazer o Vasco, jogar bola no Vasco, fazer o Vasco ganhar. Pensei que fosse um pouco mais fácil para ele, um jogador mais veterano. Pelo visto não é. Vamos ver como vai desenrolar isso. Eu torço muito para o Payet ficar, porque hoje, até a partida de hoje, antes do Payet entrar em campo hoje, para mim o Payet tinha que ser liberado. Faz um acordo com ele, libera ele no final desse ano. Se o Payet desse jogo de hoje for o Payet que eu vou ver daqui pra frente mais constante nas partidas, esse Payet me serve. E a gente avalia de jogo em jogo. O jogador realmente pode mostrar mais futebol depois de um determinado momento. Pode ser uma motivação que ele precise. E às vezes a motivação vem nas pequenas coisas. Enfim, é só um adendo aí ao que o Payet hoje jogou. Foi uma partida muito boa. O Ryan substituindo o Verratti também até sair machucado, uma partida muito boa. A lamentar de novo, né, cara? O Alex Teixeira não consegue entrar no prumo, né? Ele entrou até com vontade, dando uns carrinhos ali, mas perdendo uns lances ali no ataque que, porra, em outras épocas aí era saco, gol do Vasco fácil. Então, galera, vamos lá, vamos partir para as notas aqui, depois desse 3-2 aí, tô até meio sem ar aqui com esse sufoco que foi. Léo Jardim hoje salvou no final, né, galera? Aquela bola ali que o Rafael Ratão, a queima-roupa em cima dele ali, foi
absurda. Só por essa defesa, nota 10 pro Léo Jardim, garantiu 3 pontos. É o que mais ele tem feito aí no decorrer do campeonato, é garantir resultados positivos pro Vasco. Paulo Henrique é uma partida muito, muito boa, muito arraçuda. Ele não perde dividida, pé de ferro, é antecipação, ele ganha na dividida, deu uma caneta hoje no Jean Lucas linda. Tenho gostado muito do Paulo Henrique, esse Paulo Henrique é titular absoluto do Vasco, me serve muito. Nota 9 pro Paulo Henrique, João Vitor hoje, boa partida também, os gols que o Vasco levou foram por falhas ali que não foram em cima dele. Então, por isso, nota 8 pro João Vitor. O Maicon já tomou um gol do Lúcio Gonzalez em cima dele, Lúcio Rodrigues, né? Deixa eu ver aqui. Lúcio Rodrigues tomou um gol na antecipação em cima dele, já cai um pouco a nota dele. Também o Piton deixou cruzar, então não poderia deixar cruzar, teria que mostrar um pouco mais de ímpeto na marcação. O Maicon nota 7. O Lucas Piton que deixou esse cruzamento acontecer pro gol do Lúcio. Então, por esse vacilo na marcação, nota 6,5 pro Lucas Piton. O Matheus Carvalho, uma boa partida até sair no finalzinho, aplaudido pela torcida merecidamente, fez um partidaço no primeiro tempo, nota 8. O Galdames, partidaça, mas ele deu um mole no segundo gol do Bahia, podia ser fatal pro Vasco hoje. Nota 7 pro Galdames, mas até então estava fazendo uma partida muito boa, acima da média dele aí no campeonato. O Puma Rodrigues, estou gostando demais do Puma na ponta, ele já está fazendo função de ponta, vocês perceberam que ele está cortando para dentro e chutando, isso é a função de um ponta. O ponta não é só receber na lateral e cruzar, aí seria um lateral. Então ele já está fazendo jogada por dentro, tentando achar companheiros e chutando, finalizando. Se tiver boa finalização com a perna ruim, que é a esquerda, ótimo. E foi assim que o Vasco saiu o primeiro gol. Uma finalização dele, o goleiro bate roupa e o Emerson Rodrigues faz o gol. É isso, é oportunismo. Futebol também é oportunismo. O Payet, nota 10, partidaça. Esse Payet serve para o Vasco em 2025, se mostrar vontade principalmente. Emerson Rodrigues, autor de um gol 8,5. Correria, pode acontecer de tudo ali do lado dele, sempre vai ser assim, tecnicamente fraco, mas fez o gol, 8,5 para o Emerson Rodrigues. O Ryan substituiu muito bem o Verratti, fazendo uma movimentação diferente do Verratti, né? Um pouco mais de velocidade, um pouco mais de explosão, né? Que o Verratti não tem tanto. Nota 8 para o Ryan. Os que entraram, vou começar aqui pelo Jair, que entrou no finalzinho, vai ficar sem nota, não tocou na bola. O Maxime... Ele tem recomposição, ele tem pegada, mas caiu um pouco o rendimento do Vasco depois que o Puma saiu. O Puma, quem diria, mostrando mais ímpeto de marcação, mais intensidade do que boa parte ali dos jogadores de ataque do Vasco. O Puma tem me agradado bastante, mas eu estou falando do Maxime. O Maxime entrou um pouco abaixo do Puma, nota 7 para o Maxime. O Esforço entrou no lugar do Payet, ficou um meio campo de menos técnica para o Vasco achar jogadas, mas um pouco mais de força. Porque o Esforça, por mais que não tenha característica de marcação, ele é um jogador que marca mais que o Payet, óbvio. Então, nota 7 para o Esforça. O Alegria tentou algumas jogadas pelo lado esquerdo ali, até conseguiu algumas boas jogadas ali, driblando ali, conseguindo passar pelos defensores do Bahia. Nota 7,5 pela personalidade de ir para cima. O Alex Teixeira, cara, 2, 3 lances ali no pé dele pro Vasco fazer o quarto gol e ele meio que... Sabe quando o jogador a perna tá pesada e aí bate a bola no pé dele, ele volta e tropeça e vai de novo? Ele tá assim e essa é questão de ritmo de jogo. Ele não consegue pegar ritmo de jogo, porque ele não joga quase. Nota 6,5 pro Alex Teixeira. O Rafael Paiva hoje gostei bastante, mesmo com os desfalques conseguiu fazer o Vasco jogar talvez o melhor primeiro tempo do ano aí, se der mole, e relativizando contra o adversário muito bom que é o Bahia, né? Então nota 8 pro Rafael Paiva. O Vasco caiu de rendimento, porque o Vasco, essa característica do Vasco não é uma característica de time que controle jogo. Quando você mete 3-0 no adversário, você controla o jogo. Você pega a bola, bota embaixo do braço e toca aqui, toca acolá e deixa o adversário correr. Nessa de você botar o adversário para correr, a sua confiança está lá em cima, você consegue meter o quarto, consegue meter o quinto. E o Vasco não tem essa característica. Esse Vasco não tem a característica de botar a bola embaixo do braço, pegar, tocar ali, botar a bola para correr. E com isso fazer o jogo fluir naturalmente. O Vasco é uma equipe que gosta de afunilar, de finalizar logo a jogada, de correr, de dar o passe vertical logo. O Vasco não consegue controlar os jogos. Muito em razão disso, o Vasco venceu por 3-2. Se fosse uma equipe um pouco mais de controle de bola, o Vasco hoje fazia 5-0 no Bahia, talvez terminasse até o primeiro tempo com 4-0 ali. Mas o Vasco não tem essa característica, infelizmente. Faltam jogadores para mastigar a bola. Faltam jogadores, principalmente ali na saída de bola, principalmente ali no comando de ataque. O Ryan é moleque, ele vai tentar finalizar as jogadas logo, ele não vai mastigar a bola.
Mastigar, que eu digo, é dar aquele passe, correr para receber, dar de novo aquele passe e depois correr para receber. Ele não tem essas características. Esse time não tem essas características. É uma pena. E o Vasco sai no sufoco, vencendo, que é o mais importante, por 3-2. É isso, galera. Então o Vasco voltando a campo agora contra o Botafogo, o líder do campeonato, no Engenhão, na próxima terça-feira. Jogo muito difícil. Não sei que Botafogo vai ir para campo. Provavelmente o Botafogo super titular, não vai ter problema nenhum para poupar, porque a final da Libertadores, o Botafogo vai passar para a final. A final da Libertadores é só no dia 30 de novembro. O Botafogo provavelmente vindo com a sua força máxima para enfrentar o Vasco no Engenhão, e assim que é bom. É enfrentar o adversário completo, para não ter problema, não ter desculpa, e o Vasco também completo, voltando o Verratti, Felipe Coutinho se condicionando melhor, o Léo se condicionando melhor, e o Hugo Moura voltando. O Vasco completo, o Botafogo completo. Fica um jogo mais bonito de se ver. A gente espera que o Vasco consiga fazer mais uma partida competitiva contra o Botafogo, que já vem fazendo no decorrer do ano, fez boas partidas contra o Botafogo. Vitória por 4-2 no Engenhão e empate por 1-1 em São Januário. Foram partidas que o Vasco competiu. E a gente espera que o Vasco também compita contra o Botafogo na próxima terça-feira e dificulte o líder do campeonato. É isso, galera. Valeu. Saudações vascaínas sempre. Fui.